Vamos fazer um vídeo hoje. O título é simples. Talvez não seja muito atraente, né? Porque o povo que frequenta o YouTube, eles vão ver por expressões assim atraentes que causam impacto. Mas eu tenho que falar alguma coisa que me perguntam. Entendeu? Então tem algumas pessoas, que eu não vou citar o nome agora, que me perguntaram, né? Aí no final eu vou dizer o que elas perguntaram. Mas aí eu bolei um título para isso. A história não mente. Todo mundo conhece Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão Bonaparte foi um personagem que nasceu na Itália, né? E logo cedo seus pais o colocaram para estudar na escola militar em Paris, né? E o que aconteceu? Ele saiu oficial, né? Oficial, brilhante oficial, e tempos depois ele se tornou imperador da França. Ele fez muita coisa boa para os franceses, né? Houve muito benefício, bons feitos para os franceses, mas fez muita merda também, né? Desculpa o termo, mas ele fez muita merda. Acabou sendo exilado na ilha de Elba, aí voltou novamente, conseguiu a adesão do regimento, né, de cavalaria lá da França, e continuou com a sua política expansionista. Ele queria conquistar o mundo. Já é difícil você governar para um país, agora imagine você ter que governar para vários outros países, né? E acabou sendo exilado novamente, foi derrotado na batalha de Waterloo, né? E foi exilado, e eles tinham muita pena dele, né? Foi exilado na ilha de Santa Helena, numa residência, que era bonita a residência, mas estava muito abandonada, estava muito úmida, né? Cheia de fungos, e ele ali morreu, né, tempos depois, e deixou uma grande herança para os franceses, que é o Código Civil, né? Código Napoleônico. Até o Adolf Hitler, ele tem efeitos positivos para os alemães, não somente os alemães. Quando ele se tornou chanceler em 1933, e logo depois que o presidente Hindenburg morreu, ele deu um golpe e passou a governar a Alemanha. E melhorou a situação econômica da Alemanha, a educação, a habitação, a questão habitacional. Os alemães moravam em guetos, né? Em residências imundas, né? A saúde era muito ruim, o desemprego total, e ele conseguiu melhorar isso. Então foi considerado um herói nacional na época. Mas depois começou a fazer merda, né? Perseguir os judeus. Era só taxar os judeus que eles iam pagar os impostos. Por que matá-los? Quer dizer, era um cara desequilibrado. E depois foi para a política expansionista, né? Conquistar outras terras e caiu no mesmo erro napoleônico. Então, a história não mente, está tudo lá na história. Então, existe no Google, na internet, no YouTube, sobre os nossos presidentes, né, de 1889 a 2016. Todos eles têm uma passagem. Muitos têm feitos enormes, como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, até o Jango, né? O Jango criou a Eletrobras, a lei de diretrizes básicas, né, para a educação. Ele fez muita coisa boa, mas também fez besteira, fez merda, né? Vamos usar esse termo aí. E aí acabou sendo deposto a pedido da sociedade. Não foi o exército que foi lá e criou um fato para depô-lo. Não, foi a sociedade que foi para a rua, junto com governadores que tinham
a pretensão de ser presidente, com o seu Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Ademar de Barro, Roubo Mais Fácil, e muitos outros por aí, não é verdade? E o americano, com a falsa ideia, né, da Guerra Fria, que o Brasil poderia virar um grande Cubão, uma Cuba enorme, não havia essa ideia. Mas tinha aqui um embaixador, Lyndon Gordon, que espalhava fake news para os Estados Unidos com o presidente que assumiu quando o presidente Kennedy morreu. Porque o presidente Kennedy já estava praticamente convencido que o Jango não era comunista. Porque ele, conversando com o Juscelino, ele explicou a ele, não, é que ele jurou no túmulo de Getúlio que continuaria a política dele. Qual é a política dele? Ajudar os pobres, né? A reforma agrária, era apenas isso. Mas ele não teve aquela habilidade. Ele alimentava seus inimigos com certos atos que ele praticava, né? E aí acabou sendo deposto. Mas foi deposto pelo Congresso. Depois que o Exército apareceu. E o governo Castelo Branco foi um governo tranquilo. Ele soube de torturas no Nordeste, mandou o Geisel, o general Geisel, que era seu chefe da casa militar, ir lá saber se havia realmente tortura, e Geisel chegou à conclusão que não havia tortura e ficou tudo tranquilo. As torturas, os doi-code, o ato adicional número 5, né, veio com quem? Com um golpista, né, Costa e Silva. Costa e Silva, que foi o pior presidente que esse país já teve. Então, que só durou 2 anos. Porque parece que a mão divina vê o cara fazendo merda, tira logo o cara. É isso que acontece. Tá entendendo? E eu também acho que com o Jango aconteceu isso, que era uma instabilidade política enorme com ele. Agora, Juscelino foi um grande presidente. Ele fez a nova capital, a Bela Cap, a indústria, incentivou a indústria automobilística, abriu estradas, né? A procura por emprego era fácil, todo mundo estava empregado, todo mundo trabalhava. A inflação estava alta, claro, ele teve que fazer uma cidade em 40 meses, teve que pegar empréstimo, foi tudo bem, mas foi um governo tranquilo, foi chamado de presidente Bossa Nova, entendeu? Deixou um grande legado. Né? Depois você vai verificar que lá atrás alguns presidentes fizeram algumas coisas, lá na República Velha. Mas, Deodoro da Fonseca foi um fracasso. Né? Um fracasso. E golpes em cima de golpes. Somente isso que aconteceu. Getúlio também deixou uma obra enorme, magnífica. Tanto no primeiro mandato dele de 30 a 45, como no segundo, que ele fez a Petrobras e tal. Fez muita coisa boa. Entendeu? Então, existe isso, é só procurar. Os presidentes do Brasil de 1889 a 2016. Você vai ver que muita gente fez coisa boa. Mas o cara explica ali também foi acusado disso, acusado daquilo. A história não mente. Tá entendendo? Agora, tem cara que só veio para destruir, né? Para destruir, para inquietar, para gerar intranquilidade. Para mais nada. Tá entendendo? Então a história não mente. Agora, o cara que é letrado, que é estudioso, ele lê, ele vai na história. Vamos ver o que esse cara fez quando foi presidente para o país. Para o povo, para a sociedade, para a educação, para a saúde, né? Para o meio ambiente, para a segurança. Aí você vê que o cara não fez nada. O cara é um inútil. Aí você vai ver a vida política do cara, você vai ver também que o cara não fez nada vezes nada. Então, vai na história, que a história vai te contar. A história vai te dizer quem é quem. Agora, o iletrado, aquele que não lê livros nenhum, tem gente que sabe ler e escrever, mas é incapaz de pegar um jornal para ler. Não é verdade? Não é? Vai ver. Tem gente que não sabe nem quem foi Oswaldo Cruz.
sabe. Está entendendo? Tem gente que não sabe quem foi que criou a lei trabalhista, quem foi que criou a carteira profissional, qual foi o político que deu o primeiro, 13º, não é, para os funcionários públicos, não sabem nada. Quem fez o sambódromo, quem fez o CIEP, não sabem nada. Entendeu? Até é possível que alguém saiba quem fez as UPPs, não é verdade? As UPAs, talvez saibam. E se for ler profundamente, houve esse feito, mas também o cara cometeu uma série de atos negativos. Isso tudo tem que ser estudado, tem que ser olhado pelo cidadão. Cidadão é aquele que habita a cidade, né? A sociedade. Ele tem que saber quem é quem. Não ficar batendo palma aí e dizer, não, fulano foi o melhor. E não apresenta nada, nenhum dado. Quer dizer, ele é contra a história. A história para ele não vale nada. A história para ele é o arquivo de todos os fatos que acontecem no país. Então eu noto que ninguém lê nada, ninguém sabe nada, fala um monte de besteira, tá entendendo? E perguntar quem é que descobriu a vacina para paralisia infantil também não sabe, não é? Perguntar quem foi o último imperador do Brasil, o que esse imperador fez durante quase 50 anos, eles não sabem. Não sabem. Né? Então, fica difícil você conversar com esse tipo de gente, iletrada. E geralmente ele escolhe políticos também iletrados, que não tem nada, que não criou nada, não é verdade? Não sabe nada. Entendeu? Alguém conhece quem é o Juca Chaves? Talvez alguns conheçam. Muita gente não sabe. Tom Jobim? Né? Será que sabe? Não sei. Entendeu? Tem muita gente que não sabe. Teve um cara que eu fui falar do João Donato com ele aí, ele já é antigo, não é João Donato? Não sabe quem é João Donato. Não sabe nada. Tá entendendo? Mas o bandido ele sabe. E Fernandinho Beiramar, aí ele sabe. Tá entendendo? Mas, né? Quem foi José de Alencar, Machado de Assis? Né? Esse personagem Capitu foi criado por quem? Não sabem. Né? O Tronco do Ipê, quem escreveu? Iracema, quem escreveu? O Guarani, quem escreveu? Não sabe. Entendeu? Então se pegar um macaco Tião, ele vai seguir o macaco Tião. Vai enaltecer o macaco Tião. Vai botar uma camisa com o retrato do macaco Tião. Vai colocar um capacete, né, da sua motocicleta com o macaco Tião. É isso que nós temos. Nós não temos mais aquelas reuniões que havia na Confeitaria Colombo. Né? Os grandes se reuniam ali. E os professores passavam isso para os seus alunos na época. Não é verdade? Hoje você vê que não há mais nada sobre isso. Agora, vocês jovens têm que fazer essa revolução. Entendeu? Tem que fazer uma... Olha, em 22 houve a revolução da arte moderna aqui no Brasil. O Brasil mudou muito. Né? Oswald de Andrade e muitos outros. Né? Vocês têm que começar a ver isso, a ver a história, para não cair no conto do vigário. A história não mente.